Fala galera, seja bem-vindo ao canal Fazendo História com o professor Zelaya. E hoje nós vamos falar aí sobre o início da colonização portuguesa no Brasil. Mas antes de começar, já peço para vocês aí, se possível, se inscreverem no canal, na logozinha que aparece aí embaixo, dá o like aí, compartilhem com os colegas, comentem, façam perguntas, críticas construtivas, sempre disposto aqui a responder cada um de vocês. Beleza? Bom, vamos lá. No início da colonização no Brasil, os portugueses eles não encontraram nada de muito valor que chamasse atenção, né, num primeiro momento. Eles não encontraram metais, não encontraram pedras preciosas como os espanhóis lá na Outra América, né? Na verdade, eles fizeram várias e várias viagens para cá, mais encantado com a questão da natureza do que propriamente com a exploração de riqueza. Mas foi justamente numa dessas várias viagens aí que eles perceberam que um detalhe da natureza era algo que tinha muito valor econômico dentro da Europa. Foi uma árvore nativa, o primeiro produto que despertou o interesse aí dos portugueses. Tá? Por quê? O pau-brasil era uma árvore da qual se extraía uma tinta vermelha muito cobiçada na Europa. Uma tinta que servia para tingir tecido, para tingir roupas, né? Também para produzir tintura ali de manuscritos, enfim. E o vermelho era uma cor muito usada pela realeza. Então era algo que tinha muito mercado dentro da Europa. Além da tinta, obviamente, o pau-brasil também tinha uma madeira muito forte, muito resistente, que vai passar a ser usada aí muito forte na construção naval. Então, Portugal começa a lucrar muito com a venda tanto da tintura quanto dessa madeira aí para outros países da Europa, tá? Bom, essa madeira, esse pau-brasil, no primeiro momento, ele era explorado, digamos assim, através do escambo, tá? Era uma questão de troca. Os portugueses traziam espelho, traziam chapéu, né, plumas, essas coisas brilhosas, e os indígenas, encantados com aquilo, acabavam carregando os navios portugueses ali de pau-brasil, que acabavam indo embora lá para a Europa, para Portugal. Bom, e como essa exploração, né, que acabou inclusive devastando a espécie aqui no Brasil, já são poucas que sobraram. Bom, como essa extração do pau-brasil era feita através do escambo, era uma coisa tranquila, não tinha muita resistência, enfim, os europeus acabaram não vendo a necessidade, né, de fixar moradia na colônia. Então eles fizeram ali, limitaram a construir algumas feitorias, que eles chamavam, que eram locais que serviam de armazém, serviam de local de abastecimento dos navios. Quando eu falo abastecimento, não é combustível, abastecia de mercadoria, abastecia de suprimento para viagens, enfim. E também serviam como uma fortaleza para proteger o território. Porém, essas feitorias, com o passar do tempo, né, o Brasil foi crescendo aos olhos dos europeus e essas feitorias acabaram se tornando insuficientes para controlar as muitas tentativas de invasão por outros países da Europa, principalmente os franceses. E aí, a partir de 1530, visando não perder essa colônia, não perder esse território, a coroa portuguesa começa a estimular a fixação dos portugueses aqui. E para isso eles vão ter que usar várias estratégias, até porque Portugal é muito pequeno, Brasil muito grande, teria uma dificuldade óbvia, né, de ocupar todo esse território a ponto de protegê-lo de invasores. Tá? Mas, enfim, como o pau-brasil havia acabado, para trazer portugueses para cá tinha que haver uma promessa de lucro. E aí a coroa, juntamente ali com seus conselheiros, vai começar a estudar algo que pudesse ser produzido no Brasil que gerasse lucro. E o produto escolhido foi justamente a cana-de-açúcar. Até porque o açúcar era um produto muito caro na Europa. E o outro detalhe é que os portugueses já tinham todo o tracejo, né, da produção, já que eles já produziam lá na Ilha da Madeira e também na ilha de Cabo Verde. E sabiam ali o valor que o açúcar tinha. Bom, em 1532 vai chegar o primeiro aventureiro, né, digamos assim,
que vai fundar uma vila chamada Vila de São Vicente, e vai começar a explorar o Brasil, vai começar o plantio da cana, né, para tentar lucrar aí com esse comércio, ok? Iniciava-se assim em 1532, então, a efetiva colonização do Brasil por parte dos portugueses, tá? Porém, a coroa portuguesa, como eu já falei, não tinha recurso financeiro, né, para ocupar esse território imenso, nem recurso de pessoas. Então eles vão resolver transferir essa responsabilidade para particulares, tá? Através de um modelo político chamado Sistema de Capitanias Hereditárias. Tá? Bom, dessa forma o território brasileiro foi dividido em 15 partes e a coroa portuguesa doaria uma dessas faixas de terra aí para algum nobre, algum militar de alta patente, algum membro da burguesia muito importante, enfim, doaria para que ele viesse e tivesse a responsabilidade de povoar, de explorar e de produzir cana e levar lucro para a coroa portuguesa. Tanto é que eles até tinham aí uma carta, chama Carta de Foral, que era um documento que estabelecia todos os direitos e deveres dos donatários, que eram quem recebia essas terras. Bom, o fato é que logo eles perceberam que não era algo tão vantajoso assim ser donatário dessas terras, porque tinha muitas obrigações a se cumprir, tá? E aí, somente 2 dessas capitanias realmente vingaram, que foi a capitania de Pernambuco e também a de São Vicente, que já estava estabelecida. A coroa, então, vai desistir do modelo de capitania hereditária, porque foi um fracasso, e vai criar o modelo do governo geral, que vai mandar alguém para cá, e esse alguém vai montar um centro político e administrar todo o Brasil. Tá? O primeiro governador geral a tomar posse do Brasil foi Tomé de Souza, que era um homem de confiança do rei de Portugal, e chegou ao Brasil em 1549, mais ou menos. Tá? Então ele vai organizar todo o processo de povoamento, todo o processo de exploração, né, como fazer os impostos, enfim, tudo isso. Tá? E ele vai também delegar a administração das vilas e das cidades para a incumbência das câmaras municipais, que eram administradas aí pelos homens bons, que eram os grandes proprietários de terra. Era uma tentativa, na verdade, de agradar a elite colonial que começava a se formar aqui no Brasil. Ok? Bom, então, disso tudo é importante a gente ressaltar algumas coisas. Primeiro, que economicamente falando, a gente já sabe que o Brasil, a partir de agora, vai investir muito na cana de açúcar. O açúcar vai passar a ser o principal produto de exploração do Brasil. Tá? Segundo detalhe aí que também é muito importante, que é o início da formação da sociedade brasileira já começa a se desenhar. Já começa a se formar aqui algumas elites, né? Algumas pessoas que vão enriquecer bastante e vão começar a administrar esse território. E também é legal a gente ressaltar que no início dessa ocupação portuguesa, as relações com os indígenas elas eram pacíficas. Enfim, os portugueses aprenderam com os indígenas, inclusive, a se orientar na mata, a sobreviver na mata, enfim. A tensão entre os pindoramas e os portugueses ela só vai de fato começar a partir do momento que os portugueses vão intencionar escravizar os indígenas, justamente por conta da necessidade da mão de obra para o plantio da cana-de-açúcar. E aí todas essas relações vão se desandar a partir daí. Tudo bem? Mas por hoje a gente vai ficar por aqui, a gente se vê no próximo vídeo. Tenha um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, a gente se vê na próxima. Até mais!